Modelos de advocacias autogerenciáveis. A gente trouxe aqui 5 exemplos de atuações de clientes e de alunos, né? São atuações padrões. E esses tópicos que eu vou trazer são pontos que vocês vão ter que olhar para gerenciar melhor a sua rotina. Porque depois que você sabe o que fazer, fazer fica fácil. A dificuldade está em saber o que fazer. A dificuldade está em saber, Thaís, o que eu tenho que colocar na minha agenda? Para onde eu tenho que olhar, de modo que se eu me dedicar, eu vou sair do lugar? Essa é a pergunta. Então, eu não vou trazer aqui a foto de um advogado no modelo de advocacia. Eu vou trazer aqui quais são os tópicos, quais são os pilares que você vai ter que olhar em cada um desses modelos para gerenciar melhor a sua rotina. Home office. Muitos advogados trabalhando home office pela crise, e aí vem a questão da gestão de tarefas. Quando você trabalha home office, você tem que ter um pensamento setorizado. Você tem que entender de uma vez por todas que a sua advocacia, mesmo sendo só você, ela tem uma série de setores. Ela tem o setor comercial, administrativo, o setor de produção jurídica, ela tem o setor financeiro, ela tem o setor de pessoas. Mesmo que você não tenha nenhum colaborador, você uma hora ou outra vai precisar de um correspondente, colega, para fazer uma audiência, porque conflitou aí na pauta, e você vai ter que saber gerenciar isso. Primeira coisa, entender que não é porque você advoga em casa e advoga sozinho que você faz um trabalho só. Você está fazendo todos em um só. Então, quando você começa a criar essa visão de categorias, naturalmente você consegue gerenciar melhor e até consegue delegar. Você consegue contratar um freelancer, por exemplo, para fazer o teu site, o teu blog com mais facilidade. Você consegue ter equilíbrio na sua gestão. Autoestima, um grande problema. Quem gerencia bem a atuação em home office tem que trabalhar muito a autoestima para colocar limite nos parentes, nos colegas, nos familiares, nos vizinhos, porque as pessoas têm uma resistência a entender que o trabalho em casa é trabalho. Inclusive a gente, né? Os próprios advogados que atuam home office também têm essa dificuldade. Então, observe o seguinte: a gente precisa trabalhar essa questão dos limites. Saber dizer não é elevando a nossa autoestima com as ferramentas. O coach é muito efetivo para trabalhar esse amor próprio. Então, se você trabalha a questão de limites, dizer, olha, não, essa é a minha hora de trabalho, preciso de silêncio na casa, não estou disponível, não me mande para lavar o carro, para apartar o cachorro do vizinho, né? São as queixas dos colegas, a criança que engoliu um palito, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Claro que você vai ter que negociar isso, é uma construção. Mas quando você trabalha a sua autoestima, fica mais fácil colocar limites. Então, para uma advocacia produtiva em home office, eu tenho que ter a setorização das minhas tarefas, para eu saber o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer. É um dia de atendimento? Eu vou fazer atendimento em casa? Não. Tá, então eu tenho que ter um dia de atendimento. Vou fazer um atendimento no coworking, no escritório virtual, ou na própria sala da OAB. Eu tenho que entender que a minha advocacia é uma empresa, mesmo que eu esteja trabalhando a maior parte do tempo em casa. E as pessoas que moram comigo também têm que entender isso. A ansiedade pelas distrações. Então, essa mesma confusão que os parentes têm, o advogado também tem, termina se distraindo. Então, a gente tem que ter um hiperfoco. Então, um comunicador, como a gente falou no começo, o comunicador ele vai ter uma dificuldade de ficar hiperfocado nos prazos, porque ele precisa estar comunicando. Ele, sabendo disso, ele vai ter que criar formas melhores. Um exemplo de uma forma melhor é uma pessoa que é extremamente comunicadora. Ela sabe que ela produz melhor no horário da manhã. Se ela produz melhor no horário da manhã, ela não precisa conversar tanto. Então, ela vai colocar as atividades mais complexas, que merecem mais concentração, no período da manhã em que ela está mais produtiva. Ok? E lidando com essas intempéries aí do perfil. Isolamento profissional. Uma coisa muito ruim que acontece, quem trabalha home office, é o isolamento profissional, que dificulta, né, a elaboração de melhores teses, feedback de outros colegas, o que pode ser sopesado, o que pode ser mitigado, se você
estiver frequentando reuniões da OAB, reuniões de associação de advogados, se você tiver de vez em quando, 1 a 2 vezes na semana, trabalhando em coworkings, trabalhando, alugar por algumas horas o escritório virtual para estar em contato com outros profissionais, para você estar em grupos como esses aqui, para você estar na página do Facebook do IBJUS, conversar com pessoas da sua área, para compensar esse isolamento profissional, que é muito degradante, é muito desagradável para o crescimento profissional, tá? Atendimento profissionalizado. Se você não pode oferecer isso em casa, faça isso no escritório virtual, no coworking. E tem muita gente que tem preconceito. Tem muitos advogados que entenderam na faculdade que precisam de uma estrutura física para ostentar credibilidade. E isso tem caído por terra. A gente tem hoje o maior escritório no sentido digital, o escritório 100% digital do país, que é o Cates Advocacia, que os colaboradores funcionam cada um em sua casa. E se tiverem que atender, o atendimento presencial é inexistente, mas se tiverem que atender alguém, eles atendem no momento propício e de modo profissional. Ninguém vai atender ali na sua garagem. Então a gente tem que entender, abrir mais a mente que existe uma tendência a estruturas mais enxutas e que a gente pode equilibrar essa visão social de que um escritório de advocacia ele tem que ser suntuoso, tem que ter uma estrutura mega power. Tem modelos de advocacia que precisam de estrutura física, mas para a sua operação, não para a sua credibilidade, compreende? Sociedades. Acho que vocês conseguiram me compreender. Espero que vocês tenham alcançado aqui essa questão do home office. Esses pontos são os mais importantes para gerenciar. Gestão de tarefas, setorizar e documentar, como a gente já falou, autoestima, trabalhar sua autoestima, trabalhar sua ansiedade com relação às distrações, o isolamento profissional e o atendimento profissionalizado. Inserindo inclusive a tecnologia, porque se você não faz o atendimento presencial e você tem acesso a aplicativos de atendimento, salas virtuais e tudo mais, você compensa toda essa impessoalidade do trabalho remoto. Em sociedades, o que acontece? O que a gente tem que levar em consideração? Gestão de tarefas e fluxos. No home office também. Em todos os modelos a gente tem que elaborar fluxos, a gente tem que documentar como fazer a maioria das coisas. Mas na sociedade é muito pior, é muito mais urgente. Porque quando envolve outras pessoas, a gente precisa gerenciar a vontade, gerenciar regras, gerenciar disponibilidades, gerenciar sistemas de pensamento diferentes, gerenciar personalidades diferentes. Então, o melhor a fazer é criar fluxos. Eu crio uma regra, eu co-crio uma regra, os sócios co-criam essas regras, e aí eu começo a ter um ponto em comum, algo maior do que eu ou você, para nos nortear na gestão do dia a dia. Então, a criação de fluxos. Fluxos é isso, colocar no papel o modo de operar, modus operandi daquela tarefa. Eu vou fazer um atendimento jurídico, então eu atendo dessa forma, ofereço cafezinho, eu pego os documentos, eu distribuo, eu digitalizo em tantos dias, distribuo em tantos dias, dou feedback para o cliente em tantos dias. Isso é um fluxo, tá? Então, eu posso fazer isso à mão, posso fazer isso num mapa mental, posso fazer isso desenhando, posso fazer isso da forma que ficar mais fácil para mim. Distribuição de funções, muito importante, isso gera muitos problemas nos escritórios. Por que um fica mais sobrecarregado que o outro? Baixa autoestima, a falta de coragem, de confiança de se colocar, e a falta de conhecimento sobre o seu perfil de personalidade. Eu não sei o que eu faço melhor. Então, a pessoa que sabe do seu perfil, sabe o que faz melhor, ela vai se colocar para o sócio e dizer, olha, eu funciono melhor nisso aqui, minha melhor versão é essa aqui, eu vou fazer isso aqui, e aí a gente vai ver como é que faz aquele resto daquelas atividades, como é que faz. Ou chegar, tá pesando demais, então vamos redistribuir aqui essas funções, vamos contratar alguém, porque uma sociedade desequilibrada, ela não tem como prosperar. E quando a gente coloca os fluxos em distribuição de função, a gente cria um organograma de função, delimita a autonomia de cada um, delimita a distribuição de lucros de cada um. A gente tem coragem de fazer isso, a gente cria sociedades muito prósperas. Tá? Delegação efetiva. Quando a gente tem um sistema de passo a passo colocado, fica mais fácil a gente delegar
e fazer o follow-up, recapitular tudo que está funcionando, medir o que está funcionando, o que não está funcionando. Sistema de controle de prazos, de atividades, então é imprescindível que a gente faça isso, seja numa planilha, seja na agenda, seja num software, mas a gente tem que tirar da cabeça e colocar no meio físico. Visão e valores similares, a gente pode ter e deve ter perfis de personalidades diferentes e até complementares, mas a visão e os valores têm que ser muito parecidos, tá? Porque senão na hora do perrengue a gente não segura a onda. A gente precisa ter uma clareza e uma similitude daquele lugar que a gente quer chegar e valores muito parecidos. Né? Valores, o que é trabalho para um tem que ser parecido com o que é para outro, o que o dinheiro representa para um tem que ser um tanto parecido do que representa para outro, sabe? A dedicação ao cliente tem que ser muito parecida, os valores e a visão tem que ser parecidos. Agora, a forma de operar pode ser completamente diferente, um pode ser mais extrovertido, o outro menos, mas a visão e valores tem que ser bem parecida para não haver tanta procrastinação e para ter produtividade aí nesse modelo de sociedades. Perfis complementares, como eu falei. E aqui passamos, então, recapitulando, falamos do home office, falamos de sociedade, agora vamos falar de parcerias. Parcerias, eu atuo sozinha, aí eu tenho alguns clientes em comum com parceiros, eu tenho projetos ou eu contrato algum parceiro para fazer audiências para mim. E aqui parece muito com home office, mas lembrando que uma parceria é uma venda. Muita gente diz que tem dificuldade de conseguir bons parceiros, é a mesma dificuldade de vender serviços jurídicos, é a mesma dificuldade de se relacionar. Porque um parceiro, ele precisa comprar a sua ideia. Então, essa coisa de que, eu tenho um cliente, eu vou dividir com você, vou te dar 50%, por que isso gera tanto problema? Por que gera problema do parceiro pegar o cliente? Por que gera o problema do parceiro não entregar um serviço de qualidade e aquele cliente terminar cobrando de você? Porque aquele parceiro não comprou você. Ele comprou uma facilidade que você está dando. Ele não comprou sua estrutura, ele não comprou o seu porquê, ele não comprou o seu propósito. Ele não sabe exatamente o que você faz, porque nem o colega mesmo sabe, né? Então, se é uma parceria, uma venda, eu tenho que saber o que eu estou vendendo. Eu tenho que saber vender bem o meu peixe. Para eu vender bem o meu peixe, eu tenho que acreditar no meu peixe. Para eu acreditar no meu peixe, tem que ter qualidade de peixe. Eu não vou vender um peixe estragado. Eu não vou vender um peixe podre. Eu preciso ter um bom peixe para que eu compre meu peixe e venda o meu peixe. E aí eu vou ter parceria de sucesso, parceiros que inclusive vão me ajudar sem receber por isso, se eu estiver em crise ou algo do tipo. Isso é uma coisa para ficar muito clara na questão de parceria. Também tem que ter a gestão de tarefas e fluxo, e aqui vai o mesmo sentido. Mesmo se você trabalha home office, se você tem uma sociedade, está contratando parceiros em outros estados, correspondentes, que for, você tem que saber que quanto mais você tiver organização e fluxo, mais fácil é de você comunicar com o teu parceiro aquilo que você precisa. Retenção de talentos. A retenção de talentos tem muito a ver com o que eu falei sobre venda. É muito importante que você saiba qual é o perfil de personalidade do seu parceiro e quanto ele vai estar adaptado à sua estrutura. Delegação efetiva, também a mesma coisa, sistema de follow-up. Então, se você delegou para ele uma audiência, você tem que ter uma forma de entender como ele conduziu aquela audiência, documentar isso, né? E para que você tenha esse controle e você possa passar segurança para o cliente final e ter uma relação com esse parceiro muito mais profissional. E você pode fazer isso mesmo sem ser um grande escritório. Você pode fazer isso com sua própria agenda. É só você começar a adotar um sistema de organização e colocar esse sistema em prática, né, no ambiente físico. Sistema de controle de prazos e atividades é o mesmo princípio. Perfis complementares, como eu disse. Então, recapitulando, em se tratando de parcerias, segue um misto do que o advogado que trabalha sozinho, também do advogado que trabalha em sociedade, mas que está fazendo parcerias ou de divisão de despesas no mesmo escritório. Tem isso, né? Tem muita gente que confunde sociedade com parceria.
Se eu tenho algum advogado em que eu divido o espaço físico, divido os custos de escritório e cada um tem o seu cliente, isso não é sociedade, isso é parceria, isso é divisão de despesas e espaço físico, tá? Sociedade é um casamento. Um casamento. É isso. Na sociedade, cria-se um corpo único, que supera ali os seus componentes. Departamentos jurídicos. O que a gente tem que levar em consideração em se tratando de departamento jurídico para a produtividade, para a questão da procrastinação, para evitar a procrastinação? Entender de uma vez por todas que o departamento é a extensão da empresa. Então, o que a empresa quer? O propósito da empresa é lucro e expansão. Qualquer empresa, indústria, qualquer segmento econômico, ele quer isso. Ele quer lucro e quer se perpetuar no tempo e expandir. Então, se o advogado não for contributivo para isso, vai estar sendo um entrave ali naquele negócio e, naturalmente, vai ser facilmente substituível. Então, se ele... Aqui eu estou falando da procrastinação focada na visão empresarial, na visão industrial, na visão do cliente, que é o mais importante. Tudo que eu fizer que tiver dissonante com o lucro e a expansão vai ser visto como procrastinação. Vai ser uma sabotagem ao projeto. Então, eu tenho que ter gestão de tarefas de fluxo, mas de um modo muito humilde, totalmente submetido ao sistema da empresa. Então, alguns escritórios, principalmente pequenos, que conseguem fechar contratos com empresas e terminam se tornando o seu departamento jurídico, têm a dificuldade de fazer essa migração porque estava acostumado a ter um protagonismo muito grande e de ter uma visão mais intelectualizada da coisa. E quando chega no dia a dia, percebe que virou até um setor administrativo. Não consegue nem se sentir mais como advogado, como advogada. E é o que acontece. É o que acontece. Então, não pense que advogar para a empresa, o seu departamento jurídico, é mil maravilhas se você tiver ainda no romance do academicismo. Porque não é o que acontece. Visão empresarial posicionada. O posicionamento jurídico, quando se trata de departamento jurídico, é o posicionamento da empresa. Entende? Então, por mais que vocês ajudem a questões técnico-jurídicas específicas, mas o posicionamento mais importante é o segmento empresarial. Então, é arregaçar as mangas, tirar o sapato e ir para a linha de produção, entender o que funciona na empresa, para otimizar os processos rumo ao lucro e à expansão. Aí, o departamento jurídico ele consegue se manter firme, as operações elas são muito mais dinâmicas e efetivas no sentido de evitar a procrastinação. Ok? Então, esses são elementos que tem que estar como prioridade na gestão do departamento jurídico para que ele evite e elimine a procrastinação. Abrir mão do protagonismo, como eu falei, e focar em facilitar os negócios empresariais. O departamento jurídico tem que ter uma série de competências além da advocacia e entender isso de uma vez por todas. Sistema de controle de prazos não dá para abrir mão, mas muitas vezes é o sistema que favorece a empresa. E perfis adequados na liderança e nas operações. Então, a maioria dos problemas que surgem no departamento é o departamento tentando travar, né? O empresário fala muito disso. O departamento está travando o meu impulso, o meu desenvolvimento, porque ele quer trazer a segurança jurídica nas minhas operações. Então, isso aí é um ponto de equilíbrio que tem que ser ponderado bastante. O advogado estar ou não apto a abrir mão desse protagonismo, inclusive da segurança jurídica, porque o empresário realmente, quando ele quer fazer, ele faz e ponto final. Então, até que ponto você tem que examinar, até que ponto você está disposto a se submeter a um sistema. Aí vai também do teu perfil. Né? Um perfil que funciona muito bem na operação do departamento jurídico é o perfil mais condescendente. Também é o perfil mais administrativo. Que ele não vai se chatear muito com essas diretrizes empresariais, tá? E a questão do correspondente. Se você é correspondente, a gente tem uma parceira, esqueci o nome dela, vou perguntar até para o Márcio, que ela é fantástica, ela tem um
um programa que desenvolve correspondentes e tal. E ela fala muito dessa questão do correspondente ser o correspondente, de um correspondente ser o correspondente, dele se aperfeiçoar, se especializar. É a Fernanda Torrano, isso. Eu considero ela expert nessa parte, né, de desenvolver correspondentes jurídicos. Então, eu sempre que falo de correspondentes, eu lembro dela. Também tem que ter gestão de fluxo, claro, que também submetida à estrutura do contratante, mas o correspondente ele tem que encontrar um modo de funcionar mais padronizado possível. Ele tem que documentar ao extremo, documentar ao exagero, porque uma das maiores queixas é a falta de documentação, é a falha no time, é o delay na entrega. Então, se ele tem esse cuidado em documentar tudo que ele está fazendo, ele tem uma segurança muito maior na resposta. E ele tem uma facilidade maior de receber, porque os correspondentes também se queixam muito dos atrasos, né, de pagamento pelo contratante. Então, se ele já cumpriu a tarefa dele, se ele consegue comprovar que o tempo dele foi executado e que a falha no processo está pelo contratante, é muito mais fácil ele conseguir ter um retorno e um diferencial, inclusive, até o ponto de ele conseguir ajudar o contratante. E aí ele tem a fidelidade, né? Abrir mão do protagonismo. É aquela coisa, se você é um advogado atuante que quer ser protagonista nas causas, não é o melhor caminho atuar como correspondente. Se especializar, aqueles que são melhor remunerados, eles têm um destaque maior no posicionamento jurídico, tá? E ele vai ter melhores honorários junto aos contratantes. Perfis de personalidade alinhados, né? Como eu disse, do comunicador, do executor, ele entender isso e ele se colocar onde ele atua melhor. Esses pontos que a gente tem que ponderar. Então, recapitulando, eu espero que vocês estejam me acompanhando. Eu sei que é bastante informação, como eu disse, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um curso muito importante que pode tirar do lugar imediatamente. Então, perfis alinhados e todos esses pontos que eu mencionei aqui é o que esse profissional tem que olhar para manter a produtividade, para evitar a procrastinação. Finalizando aqui, eu vou deixar uma tarefa para vocês essa questão das atividades. Essa é a nossa última atividade, tá? Vocês vão fazer aí no seu escritório, vão fazer em casa, mas eu peço que vocês fiquem ao final, tá? A gente não acabou ainda não, só mais esse exercício. O que vocês vão fazer? Um plano de ação, porque a gente vai fazer um plano de ação para entrar em ação com aquilo que você vê, de tudo que você entendeu até aqui, de tudo que a gente mexeu aqui, que deixou, eu tenho certeza que sua cabeça está fervilhando de coisas. Mas vamos escolher uma competência, um hábito para definir aqui um plano de ação. Então, nas competências da roda dos advogados autogerenciáveis, que é o autoconhecimento, autocontrole, segurança, confiança, autoestima e gestão de rotinas, você vai escolher uma meta, você vai traçar uma meta. Por exemplo, autoconhecimento, conhecer de perfis. Por exemplo, gestão de rotinas, eu vou planejar a minha advocacia de 2019. Vamos trazer esse exemplo aqui que é mais objetivo. Gestão de rotinas. Vou planejar a minha advocacia em 2019. Essa é a meta. O que mudar? Aí você vai trazer para cá. O que mudar? Planejar a minha advocacia em 2019. Como fazer? Aí você vai destrinchar aqui. Você vai colocar, por exemplo, eu vou escrever tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu quero conquistar em 2019. Quando fazer? Você vai colocar a data que você vai fazer isso. Recursos, o que você vai precisar para realizar esse planejamento? Vou precisar de um editor de texto, vou precisar de 2 horas, né? O que você vai precisar de tempo e recursos? Vou precisar de uma agenda, eu quero uma agenda nova para fazer isso, aí vou comprar um quadro negro para fazer isso, vou comprar um quadro branco para fazer isso. Quais são os recursos que envolvem essa tarefa? Por que você vai fazer isso? O que você vai planejar em 2019? Porque eu quero ter mais controle. Você vai colocar aí seus motivos. Porque eu quero ter organização, porque eu quero ter mais clientes, rentabilidade, eu quero ter mais satisfação.
E qual é a recompensa que você vai ter quando você concluir essa atividade, que você colocou a data lá, que é planejar sua advocacia em 2019. Qual a recompensa que você vai ter? Ah, eu vou tomar um café com meu colega, eu vou comprar um vadimeco novo, eu vou fazer um curso do Ibijus, eu vou fazer alguma coisa. Você tem que se presentear, porque os hábitos eles só se concretizam e se perpetuam no tempo por causa da recompensa também. E o gatilho... Eu tenho a linha do hábito e eu tenho a recompensa. Tem que ter uma recompensa para essa atividade, senão ela não vai se concluir, tá? Então, aqui você está com a última atividade desse workshop, dessa aula, para colocar em ação um comportamento referente a uma das áreas de autogestão, ok? E aqui eu quero perguntar a vocês, para a gente quase finalizar. Se vocês pudessem colocar aí, coloca pra mim, isso aí a gente está quase finalizando aqui a nossa atividade. Quero que vocês coloquem assim em dinheiro, sabe? Sem pensar muito. Em dinheiro, em reais. Não vou colocar em dólar ainda não, mas em reais. Quanto você pagaria? Quanto custa pra você? Quanto vale? Custa não. Quanto vale pra você? Vencer a procrastinação ganhando mais horas livres na agenda. Quanto é que isso vale para você? Eu quero saber quanto vale para você, para eu saber o quanto isso representa em comprometimento. Quanto isso representa em comprometimento? Porque, infelizmente, é mais fácil a gente medir assim. Vamos colocar aí, vamos fazer essa matemática. Eu sei que a gente não gosta muito de números, mas vai ficar divertido agora. Que eu vou pegar aqui a minha calculadora para a gente fazer essa matemática. Quanto é que vale vencer a procrastinação? Vencer definitivamente a procrastinação, não procrastinar mais. Ganhando mais horas livres na agenda. Quanto é que vale? Quero que vocês coloquem aí, viu? Para saber que eu não estou aqui com quase 200 pessoas falando sozinha. Coloca aí. Quanto é que vale aumentar a sua reputação e o reconhecimento profissional em razão da entrega que você está fazendo, do cumprimento das suas promessas, da sua efetividade? Quanto é que vale aumentar a sua reputação? Ser reconhecido pelas pessoas como alguém produtivo. Tá? Quanto é que vale em dinheiro isso? R$1, R$2, R$10, R$20? Quanto é que vale? Quanto é que vale ter clareza e foco sobre os seus objetivos e metas? Quanto é que vale ter tudo isso que a gente falou aqui muito claro? Se uma criança de 5 anos te perguntar, se você pudesse responder rapidamente, em 1 minuto, você ter tudo na ponta da língua, assim, eu quero isso, eu vou para isso, eu estou fazendo isso e eu vou chegar em tal lugar. Quanto é que vale isso? Quanto é que vale aumentar a sua concentração para estudar? Conseguir se concentrar nas pesquisas, nos estudos, conseguir se concentrar nas leituras, nas aulas, conseguir concluir as aulas. Quanto é que vale isso para você? Quanto é que custaria se isso fosse vendido? Qual deveria ser o preço disso? Se tornar disciplinado e hiperfocado em poucas semanas. Tem advogados aí que têm 40 anos de atuação e que não são focados, que não são disciplinados. Imagine quanto que eles pagariam por isso. Conseguir cobrar consultas e honorários com facilidade, Ter coragem de cobrar consultas e honorários com facilidade. Reduzir a insegurança, reduzir o estresse, conseguir falar, botar cara para falar. Quanto é que custaria isso? Melhorar a autoestima, dizer não, colocar limite, dizer não vou sem culpa, dizer não quero sem culpa. Ter ânimo, atitude. Quanto é que custaria isso? Dominar totalmente o medo de errar, de ser julgado. Organizar sua rotina com um método confiável, de advogados, para advogados, com quem conhece a rotina jurídica mesmo. Voltar a ter controle da sua agenda. Priorizar as atividades que terão maior retorno. Quanto é que vale para você saber quais são as atividades que te trazem maior retorno? E automatizar as tarefas chatas e repetitivas que sugam sua energia, se dedicando àquelas que geram mais resultado para a sua advocacia. Quanto é que vale isso, gente? Olha aí o pessoal falando, R$3.000, R$5.000,
R$ 1.000, R$ 50.000, R$ 20.000, né? Isso é uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento que gera uma transformação na vida pessoal, na vida profissional, em todas as áreas. E eu perguntei para os senhores no começo, de 0 a 10, o quanto vocês estariam comprometidos a tornar o seu negócio autogerenciável. 20 mil por mês, a Flávia faria só para começar. O Alessandro falou de R$ 3.000, a Gabriela R$ 10.000, né? Quanto vale? Não tem preço. Quanto vale isso, né? Então eu quero apresentar a vocês agora algo muito menor do que tudo isso que vocês falaram. E para quem tiver interesse em entender quais são as outras competências que a gente precisa desenvolver para criar uma advocacia autogerenciável, para eliminar de vez a procrastinação e tudo aquilo que a gente falou, a gente precisa desenvolver o que a gente criou em 6 módulos. Eu e o Márcio Vieira criamos em 6 módulos, que foram as competências que a gente viu que precisava desenvolver para o advogado chegar nesse ponto. Então, no primeiro momento, a gente desenvolve a competência do autoconhecimento, identificando a fundo o perfil de personalidade, dossiê de identidade. Gente, a gente precisa saber de onde vem a forma com a qual a gente pensa, de onde a gente aprendeu a nossa forma de se comportar, para a gente conseguir mudar. Então, e a gente também precisa de desafios, porque, como eu disse no começo, informação sem aplicação é o entendimento, não é a compreensão. Se a gente compreende, a gente muda imediatamente, muda sem esforço. Sabe por que está gerando esforço? Sabe por que a coisa está difícil de andar? Sabe por que não consegue? Porque a gente não entendeu. Então, para a gente entender, a gente precisa de autoconhecimento e clareza, para entender qual é a causa raiz e até chegar e dizer, não, mas eu não quero mais aquilo. Não, eu não quero fazer academia, não, eu quero fazer dança. E aí eu vou fazer a dança todo dia. Ah, eu não quero mais viajar, eu não quero aquele carro. Eu não quero aquele carro, não, imenso para caber gato, cachorro, sogra, não. Eu quero um carro conversível, porque é o que me realiza. E a minha esposa vai ficar frustrada, a minha sogra vai ficar me xingando, mas é o que eu quero. Então eu não comprava aquele carro nem outro porque não era o que eu queria. Então eu vou entender o que eu realmente quero e vou entrar em ação. Estou dando um exemplo aqui de um cliente que aconteceu. Então, no primeiro momento, a gente tem que desenvolver o autoconhecimento. No segundo momento, o autogerenciamento. Como é que funciona a nossa mente, como a gente forma as nossas crenças, como a gente se comunica de um modo autêntico, né? Eu ensino a comunicação não violenta, que é uma forma da gente falar a verdade sem medo. É uma forma da gente falar o que a gente quer, da gente lidar com os conflitos sem ter que engolir sapo nem cuspir fogo. Você se imagina como seria maravilhoso? Você poder lidar com conflitos de clientes, de colaboradores, dos seus familiares, sem ter que ficar engolindo sapo até explodir ou sem ter que cuspir fogo. Chegar no nível de neutralidade emocional, de controle emocional, de inteligência emocional, para você conseguir, de fato, responder proporcionalmente àquela demanda. Ansiedade, lidar com medo de se expor, lidar com estresse, aprender técnicas de meditação, aprender técnicas de autocontrole emocional. Insegurança, gente. O que a gente trabalha na insegurança? Medo de se expor, medo da rejeição, medo de errar, o medo do futuro, o medo da morte, o medo da escassez. Tudo isso a gente trabalha na insegurança. Autoestima, o que a gente trabalha na autoestima? Autoaceitação, autorrespeito, autoempatia, autoeficácia, automerecimento. Quando a gente vai trabalhando tudo isso, o que acontece? A gente desfaz parcerias indignas, a gente cobra melhores honorários, a gente tem mais motivação. Se a gente não consegue concluir alguma coisa, a gente não pega o chicote e fica se matando, a gente se perdoa, a gente consegue ter mais equilíbrio na vida, desfrutar da vida. A gente consegue desfrutar da vida com mais sabor. E o que a gente consegue quando a gente trabalha produtividade e foco? Gerenciar a agenda, classificar a atividade, gerenciar os problemas, o que fazer primeiro e aprender quais são as ferramentas de produtividade que os escritórios estão usando, como utilizar a agenda de modo eficaz,
aprender a se concentrar melhor, aprender a planejar a sua advocacia de um modo equilibrado e sustentável. É tudo isso que a gente aprende quando trabalha foco e produtividade. Então, eu trouxe aqui uma prévia para vocês da experiência, da imersão, do propósito que é você trabalhar essas competências de modo profundo. A gente está aqui há quase 2 horas, vocês estão realmente com muita informação na cabeça. Imagino que a gente não faria em 12 meses juntos, imagina que a gente não faria em 6 módulos juntos. Como que você não conseguiria se desenvolver com o processo continuado de desenvolvimento dessas competências, dessas 6 competências? Imagino que isso não traria para a sua vida, tá? Então, como é que funciona o que eu vou apresentar agora, que é o programa ANC, programa que é a Formação Advocacia no Controle. Então, o que eu estou apresentando a vocês é um convite para a gente continuar desenvolvendo essas competências. Então, a gente tem, além de todos esses módulos que trabalham essas competências, a gente tem também alguns bônus especiais que eu estou trazendo para vocês. Primeiro bônus é o mini curso, a mini aula como essa, nesse grau, de gerenciamento da rotina no Trello. O Trello é um sistema gratuito de organização de metas, de projetos, que fazem a gente recuperar até 12 horas por semana. É um sistema gratuito, gente. Vocês não vão pagar por um software, não. Vocês só vão aprender a estratégia de como organizar as metas da advocacia. Isso é só um bônus, tá? Isso é bônus. A gente tem o ADV Pro. ADV Pro é um programa que são 30 dias de desafio no WhatsApp em que você vai eliminar os atrasos e a falta de tempo para evoluir. Você vai receber um conteúdo por dia no WhatsApp para se colocar em ação e eliminar essas distrações imediatamente. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Durante 8 semanas você vai ter um canal para falar esses problemas no secreto, no sigilo, esses maiores problemas que envolvem autossabotagem, procrastinação na advocacia. Cobrança de honorários. Aqui é uma aula específica para você fazer uma jornada de cobranças emocionalmente eficazes. O que você vai lidar quando o cliente pergunta o honorário em cima antes do tempo, se ele diz que está caro, se ele diz que vai falar com o marido, com a esposa. O que você responde para lidar com essas objeções? O que você faz para ter um pronto atendimento e facilitar a cobrança de melhores honorários? Um outro curso de bônus que você vai ter também se matriculando na formação avançada é Mente Próspera, que é trabalhar todas as sabotagens e as objeções de ordem financeira, né? Entender, de acordo com os segredos do T. Harv Eker, que é o autor do best-seller Segredos de uma Mente Milionária, quais são os segredos, né, de uma mente mais próspera. O 6º curso é Líder Jurídico Autogerenciável. Todos esses mini cursos, quem se matricular na formação avançada tem acesso. A formação avançada é para quem quer desenvolver profundamente as 6 competências que a gente começou a desenvolver aqui. Líder Jurídico Autogerenciável, liderando equipes jurídicas com inteligência emocional. Então aqui a gente vai ter uma dinâmica própria para quem é líder de equipe. Planejamento em família. Como você vai aprender a gerenciar projetos, gerenciar metas com mais profissionalismo, você também vai entender como engajar os seus familiares, criando a colaboração de todos para viagens em família, para economia, para tudo que a gente precisa que envolva a nossa família no nosso projeto. E também eu tenho que falar que tem a certificação. Essa formação avançada tem certificado de 60 horas em Líder Coach. O Alessandro fala que o principal é vencer o medo e acabar delegando as tarefas. De toda forma, já foi o pontapé inicial, agradecendo os ensinamentos. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz que vocês tenham tido essa mudança de chave e entendido de uma vez por todas, né? Que essa angústia da procrastinação não é um monstro que está lá fora nos impedindo de fazer as coisas, né? É a gente que está criando isso. Se a gente cria, a gente pode descriar. Novamente, eu quero reforçar o convite a todos. Estou disponível para auxiliá-los nisso. Eu, a minha equipe, nossos colaboradores, de auxiliá-los nessa caminhada, nessa elaboração
de novas competências, dessas 6 competências. Do desenvolvimento dessas 6 competências. A gente tem tempo para isso e quem começar agora vai estar longos passos à frente da maioria, tá? Parabéns a todos por terem ficado até aqui. Isso também é um sinal, né? É um sinal de comprometimento e na vida vocês devem estar demonstrando isso. Que bom, que legal, que bom. Que maravilha, Carlos. O Carlos é meu aluno, diz que paga os cursos e não faz. Agora acredito que estou no fundo do poço. Tem que fazer isso para resolver. Então, meu amigo, se você já está investindo, faça. O que eu posso te dizer, eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar, na sua disposição. Estou na sua disposição. Você decidiu e você está aqui acompanhado. Tá bom? Vou lembrar de você sim. Tá bom? Então, eu vou encerrando aqui nesse momento, pessoal. A gente já está aqui com mais de 2 horas de curso e reforço o convite para todos. Aproveitem esse valor promocional e invistam na sua capacitação para eliminar de uma vez por todas a procrastinação e criar a confiança, e criar a valorização, e criar o autoconhecimento, o autogerenciamento e a gestão das rotinas que você precisa para transformar a sua advocacia e a sua vida. Tudo bem? Forte abraço a todos e até lá, né, o nosso curso avançado. Sejam bem-vindos!